Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre a pitaia variegated. Variegated em inglês, né? Em português você poderia dizer variegata. Existem várias plantas que nós chamamos de plantas variegatas, ou seja, plantas que apresentam variegação chamada quimérica. Quimera é um monstro lendário da mitologia grega que tinha uma cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, né? Aqui nesse caso, esse tipo de variegação se chama quimérica por apresentar diferentes características genéticas no tecido da planta, né? A falta de clorofila em alguns locais da planta faz com que a região fique amarelada ou até mesmo esbranquiçada. Algumas áreas mais esbranquiçadas, misturadas ao verde, né? Aqui, por exemplo, ela está em faixa e aqui o amarelo predomina, né? Então, esse tipo de variegação, o que acontece? O tecido epitelial do cladódio, da folha ou do cladódio, né, ele perde a capacidade de produzir clorofila. Ele não produz mais, o cladódio não produz o cloroplasto, que é a célula que produz a clorofila, que contém clorofila e que faz a fotossíntese, né? Então, essas partes amarelas são partes que não têm cloroplastos, ou seja, células que produzem clorofila, né? Que utilizam o sol para produzir a clorofila. Então, às vezes, esse tipo de variegação ele é instável. Por exemplo, você pode ter uma planta que tem essa variegação e depois, de repente, com o tempo, ela começa a crescer e se torna uma planta normal. Ela abole, porque assim, é uma situação de inferioridade, né? A planta variegata ela é uma planta geneticamente inferior à planta verde. A planta verde é a planta mais adaptada pela natureza, porque ela produz mais clorofila, ela cresce de forma mais vigorosa, né? Se você observar essas áreas amareladas, elas vão crescer mais lentamente do que as áreas esverdeadas. Então, isso vai gerar a tendência a elas fazerem curvas, né? Elas vão fazer voltas e ter crescimento em curva, porque ela não cresce na parte amarela na mesma velocidade que ela cresce na parte esverdeada. Aqui, na verdade, vocês estão vendo uma situação que foi um pouco forçada, né? Eu condicionei a planta a crescer numa certa posição através das amarras, né, que foram feitas. Mas assim, se eu tivesse deixado a planta se desenvolver livremente, ela teria feito aqui várias curvas.
você vê levemente a tendência de curva, né? Aqui, por exemplo, você vê uma tendência de curva, mas assim, isso foi diminuído porque eu coloquei as amarras. Então eu estou conduzindo ela para chegar até o topo para fazer o guarda-chuva. Então ela está mais ou menos sendo tutoriada, né? Mas se você deixar ela crescer livremente, ela vai fazer curvas. E às vezes algumas curvas muito acentuadas, bem acentuadas. Então, assim, como essa variegação, ela possui dois tipos de tecidos, né? A propagação desse tipo de planta tem que ser só por estacas, só por via vegetativa. Se eu tentar plantar uma semente de um fruto dela, provavelmente vai vir uma planta comum, né? Não vai vir uma planta variegata, porque é muito raro, né? Isso é uma mutação genética. Então, se eu quiser propagar ou difundir esse tipo de variegata, eu preciso usar a produção vegetativa através de estacas ou usar o cladódio, né, como estaca e reproduzir a planta. Por semente, a não ser que eu tenha a extrema sorte de pegar uma semente que também vai sofrer uma mutação, mas assim, é improvável que a semente dê uma planta igual a essa aqui. Então, na verdade, assim, esse tipo de planta é uma mutação que a torna, na natureza, menos provável a sobreviver. Então, esse tipo de plantas, na verdade, só sobrevivem por causa da interferência humana, né? Nós propagamos e difundimos esse tipo de planta de forma vegetativa, porque ela tem uma tendência autolimitante pela própria natureza. A natureza, ela só vai estimular a manutenção dos espécimes mais fortes, né? Dos espécimes mais produtivos, mais vigorosos e mais fortes. E não é o caso da variegata. A variegata pode ser uma planta ornamental, muito bonita, mas ela não é geneticamente mais adequada do que a verde, a planta verde originária. Essa planta, na verdade, ela é originária do Vietnã, né? Ela surgiu em plantios comerciais no Vietnã. Ela surgiu espontaneamente e os agricultores que cultivavam esse tipo de planta começaram a difundir ela para o resto do mundo. Mas elas são descendentes de Vietnamese White, que apresentaram alguma mutação, alguma variação genética, que então foi preservada pelos plantadores. Existem também algumas dessas plantas que podem ter até uma coloração um pouquinho avermelhada. Vocês já devem ter visto algumas dessas plantas que têm, além das duas cores, do amarelo e do verde, elas apresentam alguma tonalidade, às vezes avermelhada, né? Isso é por causa das antocianinas, que dão essa coloração, às vezes, avermelhada. Então, é um pigmento
que a folha, o cladódio produz, né? E que dá essa coloração, que às vezes também está presente. Como o verde está ausente, essas outras cores diferentes às vezes tomam conta da folha, né? Então, no meu caso aqui, eu não notei ainda nenhuma área com coloração avermelhada, mas só a área verde e a área amarelada, né? Como vocês podem ver. Ela ainda é uma planta nova, né? Ela tá agora chegando no topo do morão, né? Eu fiz um morão de alumínio e ela está agora chegando no topo dele e agora deve começar a lançar os galhos, né? Tem eu tenho três, na verdade são três plantas aqui. Uma delas, uma planta que ainda está pequena, vocês podem ver que ela é verde e tem um tom verde mais claro, e ela lançou agora um raminho, ó, que ela está desenvolvendo esse raminho. Essa é a parte, é o ramo mais escuro, mais esverdeado dessa planta. E os outros ramos são enxertos. Essa aqui é variegated plantada direto, né? E as outras são enxertos feitos em cavalo da branca autofértil. Então, dá para ver que tem uma parte dela tem bastante variegação, né? E a outro lado ali tem um pouco menos. E curiosamente, diferente do que seria esperado, a parte que desenvolveu mais é a parte que tem variegação. Eu acho que isso aconteceu por causa do enxerto, né? O enxerto provavelmente interferiu. Aquela outra parte que está pequena, ela não foi feita de enxerto, né? Por isso que eu acho que ela ainda está menor. Ela ainda está desenvolvendo mais lentamente. As outras duas partes que são de enxerto, os outros dois pés, né? Eles se desenvolveram mais. Então, realmente o enxerto ele acelera o crescimento, principalmente desse tipo de planta, porque é uma planta que vai necessitar de uma nutrição especial. Talvez o enxerto, a parte verde do enxerto, né, propicie condições para o desenvolvimento dela que os próprios cladódios dela não fornecem, né? Então é isso. Essa é a variegata. É uma planta bonita, né? Uma planta que tem uma coloração bem diferente, né? E especialmente para o Brasil, né? Que é a planta verde amarela. Para a cor brasileira, né? Para a bandeira do Brasil, ela combina. Então é isso. Eu queria explicar um pouquinho sobre a variegata, né? E eu vou deixar aqui um recado. Se vocês quiserem adquirir mudas desse tipo de pitaia, procurem mais as mudas verdes, porque elas vão ter um desenvolvimento mais vigoroso. Os ramos mais amarelados vão ser de crescimento bem mais lento. Você vê que mesmo os ramos amarelados,
eles contêm um pouquinho de verde. Se você for olhar na transparência do cladódio, você vai ver que ele tem um pouquinho de verde, mas a quantidade de cloroplastos, de células que produzem clorofila, é menor. Então o seu crescimento vai ser bem mais lento. Se vocês pegarem um ramo verde, ele vai ter uma tendência a ter um crescimento mais vigoroso, né? Então, quando vocês forem adquirir esse tipo de muda, procurem as mudas mais verdes, ok? Por hoje era só.